Essa Assembleia ela foi convocada pelo edital 03/2019. É uma Assembleia Geral Extraordinária. Está falhando um pouco o som aqui. Foi publicada nos jornais. Eu vou ler o edital. Sabemos que não tem quórum estatutário de 25%, então vamos fazer a primeira chamada e depois, um pouco menos de meia hora, a segunda chamada. O edital. O presidente da PUFSC convoca, com base no disposto do artigo 17 do Estatuto, todos os filiados em dia, com suas obrigações, a comparecerem ou se fazerem representar por procuração na Assembleia Geral Extraordinária, a ser efetuada em 2 etapas, conforme os artigos 18 e 19 do nosso Estatuto. Sendo a primeira etapa de debates e construção de propostas a ser realizada no dia 10 de junho de 2019, hoje, às 8h30, em primeira convocação, e às 9 horas, em segunda convocação, no auditório EFI da Universidade Federal de Santa Catarina, campus reitor João Davi Ferreira Lima, sem número Trindade, e à distância, por meio de transmissão de som e imagem em Araranguá, Blumenau, Curitibanos e Joinville, tendo como pauta única paralisação ou não no dia 14 de junho de 2019, contra os cortes nos orçamentos das universidades e contra o projeto do governo para a reforma da Previdência. A segunda etapa de votação das propostas levantadas na primeira etapa será realizada por voto eletrônico de, no mínimo, 1/4 dos filiados efetivos da PUFSC em dia com suas obrigações regimentais, das 14 horas do dia 10/6/2019, portanto, hoje, às 18 horas do dia 11/6/2019. Assina o presidente da PUFSC. E segue o parágrafo 3º do artigo 10º, o artigo 19, a linha D, e o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Então, vamos aguardar o quórum em 30 minutos, um pouco menos, por causa da abertura um pouco atrasada dessa primeira etapa. Quórum de 25%, então a Assembleia se desdobra em discussão hoje até meio-dia, ou até a nossa avaliação aqui, o quanto deve durar, e iniciamos no período da tarde com votação eletrônica. A pauta é única, há uma sugestão de dinâmica, obviamente é sempre sugestão, a Assembleia é autônoma, o prazo é um prazo esticado, porque a gente nunca sabe o número de pessoas e a disposição delas em realizar um debate prolongado. O assunto é aquele que eu li, que é sobre cortes nos orçamentos das universidades e contra a proposta da reforma da Previdência. Nós adiantamos um pouco sobre alguns informes, então passaríamos à etapa de discussão propriamente dita, com palavra livre. Inicialmente, a palavra fica aberta por 5 minutos, e se houver uma presença maior de pessoas, a gente vai ter que reduzir o tempo de fala, e depois passaríamos para uma segunda etapa, que é síntese e apreciação de encaminhamentos. Tá ok? A maioria das pessoas estão no celular, então vamos aguardar que elas ou desliguem o WhatsApp, o celular, e se dediquem aqui à presença física e mental na Assembleia. Desculpa a brincadeira, só para pegar um pouco no pé e descontrair. Não sei se vocês leram, tiveram a oportunidade de ler a manifestação da diretoria, está no site. Não preciso ler, então, a posição da diretoria, não? Ok? Então, palavra livre. As inscrições estão abertas.
primeiro a se inscrever tem um desconto na camiseta. Dada o problema orçamentário, só 50%. Quem gostaria de dinamizar a Assembleia? Alguém dos campi? Mônica? Bom dia, Mônica. Está tomando chimarrão lá em Curitibanos. Está muito frio aqui. Está bem frio. Aqui está mais ou menos quente, só não esquentou a Assembleia. Vamos lá. Eu vou dinamizar um pouquinho, né? Acho que a gente tem que aproveitar o tempo. A Assembleia está sendo transmitida também, sempre tem pessoas que nos escutam, participam desse modo e se orientam de alguma forma pelos argumentos, né, dos colegas para amanhã votarem. Nós tivemos manifestações prévias à Assembleia bastante peculiares, né? Pessoas que disseram que não precisava ter Assembleia, os problemas são tão graves que a categoria nem precisava hesitar ou refletir sobre aderir ou não à greve e deveria, portanto, estar no dia 14, de corpo e alma, se posicionando contra todo um conjunto de medidas do governo, em particular essas duas medidas que orientam a nossa discussão hoje. Até colegas que acham um absurdo se posicionar contra a reforma da Previdência, porque ela é necessária e é ela que vai, digamos assim, evitar os cortes, pelo menos na universidade. Então, se trabalha com um leque de posições que só mesmo o debate, né, e a votação é que podem orientar o posicionamento do sindicato. Eu reforcei a essas pessoas que é da dinâmica democrática que o sindicato, digamos assim, discuta e enfrente os temas importantes que dizem respeito ao mundo do trabalho e à instituição onde a gente trabalha. Queria saudar aqui, não devem ser professores, mas sejam bem-vindos à nossa Assembleia. São de algum curso? São do DCE? Estudantes de jornalismo. Ótimo. É um prazer tê-los aqui conosco. Então, eu dizia que enfrentar essas temáticas e ver a forma como o sindicato deve se posicionar, né, o conteúdo e a forma, é fundamental, porque nem sempre a sociedade e vários colegas entendem que um posicionamento mais crítico e uma forma de enfrentar esses problemas como uma paralisação é justa e necessária. Há colegas que entendem que as duas temáticas não se combinam, que a paralisação favorecer o discurso do governo, que a universidade é um lugar onde as pessoas radicalizam, as pessoas não entendem as dificuldades do país. Então, são argumentos que precisam ser enfrentados, é justo que se enfrente. E a PUFSC vem num processo crescente de inserção dessas questões de natureza política, que é próprio da atividade sindical, e eu acho que a argumentação tem que ser construída, mesmo que alguns colegas acham que ou não precisa debater porque os problemas são tão evidentes, e aqueles outros que acham que a política não deve ser tema sindical.
né? Principalmente porque política envolve aspectos ideológicos. Então, queria introduzir essas observações para fazer com que as pessoas se posicionem, dialoguem. O registro histórico também é importante para que a categoria entenda o posicionamento dos sindicatos, que o sindicato é um instrumento de lutas. É isso. Professor Paulo Riso. Bom dia. E para a esquerda para falar? Beleza, então vamos para a esquerda. Eu acho que a nota que a diretoria tirou, ela é bastante esclarecedora, ela orienta bem. Pode até ter questionamentos de pessoas achando que a diretoria não deveria intervir, etc. Eu acho que eu queria elogiar a nota da diretoria, porque ela coloca, ela problematiza e ela coloca... Tem que desligar? Bom, mas o que eu acho interessante nesse debate, que a gente vai poder conversar com os colegas hoje e amanhã, durante esse processo de votação, é qual a relação que tem os cortes com a reforma da Previdência. Porque pessoas podem se posicionar, não, os cortes é uma coisa, a reforma da Previdência é outra coisa. Sou contra os cortes, mas eu sou a favor do livre mercado, a previdência deficitária e, bom, vários argumentos podem existir. E o interessante é que os cortes que levou a greve do dia 15 a milhares, a milhões de pessoas, se fala que foram às ruas, e depois as mobilizações do dia 30, os próprios manifestantes foram assumindo, nas manifestações, a bandeira de luta contra a reforma da Previdência. E por quê? Porque não são duas coisas. É a mesma coisa. Os cortes que a educação vem sofrendo e a reforma da Previdência, ou que a gente não deveria nem chamar de reforma, porque é o desmonte da Previdência, elas são irmãs siamesas, filhas do ajuste fiscal. E então é um mesmo enfrentamento. Tanto é que o dia 14, as próprias centrais que convocaram como um dia de greve geral contra a reforma da Previdência, assumiram a bandeira de luta contra os cortes da educação. Tal foi a luta que foi empreendida em defesa da educação e a compreensão de que nós estamos combatendo a mesma política. Então, eu faço essa fala inicial porque eu acho que essa é uma questão que a gente vai ter que enfrentar no debate com os colegas e no chamamento para a votação. Até o final da Assembleia, a gente aprende a lidar com esses microfones, né? Não tem ninguém inscrito. Queria registrar a presença do Dr. Prudente, que é o nosso advogado. Qualquer pergunta no aspecto jurídico, ele nos ajuda. É segunda-feira e o pessoal está economizando. Vamos lá, vamos
vamos conversando, acho que é importante isso. Eu vou tentar dinamizar até que... Vamos lá. Sim, o Elias. Tá difícil, né? Bom dia a todos, é um prazer. Antes do começo da Assembleia, eu conversava com o Bebeto. A última Assembleia que eu participei aqui, quando tinha mais gente, inclusive, era quando nós estávamos deliberando se deveríamos participar da outra paralisação. Aquilo estava contra a aprovação da PEC da morte. E eu estava bastante irritado aqui, porque naquela época nós tínhamos uma outra diretoria no sindicato. E o que eu comentava com o Bebeto, e parabenizava a diretoria, inclusive pelo encaminhamento que está dando a essa discussão, pela coragem de ter ontem publicado uma nota orientando a discussão. O sindicato é para isso. O sindicato é para orientar a luta. Um sindicato que não serve para lutar, me desculpe, não serve para nada. Foi o que eu disse naquela última Assembleia, né? E eu não estava desrespeitando a diretoria do sindicato. O que eu estava dizendo é que um sindicato ou serve para lutar ou não serve para nada. Essa é a função do sindicato. E, ainda mais, no caso da PEC da morte, ou nesse caso da reforma da Previdência, é que, sejamos claros, são os nossos direitos mesquinhos. Ou seja, não estamos nem pedindo para lutar, né, magnanimamente pelos direitos da sociedade. É sobre a minha mesquinha aposentadoria como trabalhador. Se nem com isso eu estou preocupado, imaginem como é que eu posso ser um professor? Que diacho de professor sou eu? O que é que eu vou ensinar se eu não sei o mundo em que eu vivo? Ninguém pode ensinar física quântica se acha que física quântica não tem a ver com a vida. Ninguém pode ensinar jornalismo se acha que o jornalismo não tem a ver com a vida. Ninguém pode ensinar química, porque tudo tem a ver com tudo. Se nós que somos professores não entendemos o beabá da vida, me desculpem, os nossos doutorados não servem para nada, porque nós não estudamos e não aprendemos nada. Inclusive, para que serve um sindicato? Para que serve um sindicato? Um professor não sabe que o sindicato é importante para defender os seus direitos. Esse, meus amigos, é o ponto em que nós nos encontramos. E nós precisamos ser um pouquinho mais humildes, porque a quantidade de pessoas que aqui está presente demonstra que uma boa parte dos nossos colegas não sabe para que serve um sindicato. Ou seja, nós estamos numa situação em que, quando já sabíamos, quando se aprovou a PEC da morte, que o tempo da morte era uma questão de tempo, mas estava se aprovando o que nós estamos vendo hoje, que nós não teríamos mais recursos, né, para a educação. Mas o que é importante, quando eu falava da humildade, é entender, e nesse sentido o sindicato cumpre um papel importante, é que é preciso fazer mediações. Porque na categoria, e não são poucos, tem muitos que acham que tem mais é que destruir a Previdência Pública e acabar com a universidade pública e gratuita. Não nos iludamos, aqui dentro tem muitos professores que acham que tem mais é que cobrar, que isso da universidade ser gratuita e ser para todos, isso não está certo. E esse debate precisa ser enfrentado. E não vai ser no porrete. Tem que ser com paciência e é o que está se tentando fazer aqui. Mas vejam que não é fácil, porque uma boa parte, seja os que estão mais à direita do debate, seja os que estão mais à esquerda, não vem. Então é um debate que não se processa. E não se consegue fazer mobilização sem gente. Né? Então, por isso que, para encerrar a manifestação, né, eu gostaria, em primeiro lugar, com os poucos que aqui estamos e com os que estão nos outros campi pela transmissão, salientar o quanto eu acho que é importante esse momento, que é como se estivéssemos renascendo aqui das cinzas. Né? Temos poucos aqui, mas pelo menos temos um sindicato que demonstra para o que serve, para lutar. Hoje,
Não somos muitos, mas temos um sindicato que já diz que está nos orientando para a boa luta. E que bom, meus amigos, saber que podemos ser poucos hoje, mas já estamos no caminho da boa luta. Não tem ninguém inscrito. Alexandre. Bom dia, vai ser rápido. Eu queria só, bom dia a todos aqui nos campos, um abraço a todos. Eu queria só dizer que o que eu acho é que isso tudo é muito legítimo, manifestações, a paralisação, mas eu acho que a gente precisa dar um passo adiante agora. O lado que não está interessado na manifestação aprendeu a ressignificar isso na cabeça das pessoas como algo negativo, e isso talvez faça propaganda mais contra nós do que a nosso favor. Então, creio que seja o momento da gente pensar em maneiras de fazer atividades, fazer ações, e não necessariamente uma paralisação. Talvez já não seja mais suficiente as faixas, os painéis. As pessoas o lado que não está interessado aprendeu a dizer às pessoas que aquilo é uma coisa ruim. Então, acho que é hora da gente pensar numa outra forma de reivindicar nossos direitos legítimos. Era isso. Abertas as inscrições ainda. Professor Eduardo. Jornalismo em peso, depois o Samuel. Bom, como eu sou de rádio, não gosto de ver microfone desligado, porque dá um vazio, né? Bom, basicamente, eu acho que concordo com o professor que me antecedeu na necessidade urgente, a gente tem insistido nisso, de criarmos formas alternativas de luta. Né? É muito importante isso para a universidade, é muito importante a gente criar formas que tenham uma maior aceitação, não só interna, como também externa, mostrar para a sociedade o que nós fazemos, conseguir que a sociedade compreenda o nosso papel e que nos apoie nesses momentos. Mas também a gente não pode ignorar que a gente está dentro de um mundo. Né? Nesse momento, a greve convocada para a próxima sexta-feira é uma coisa que está além da nossa simples decisão enquanto categoria aqui. Né? É um momento importante para o Brasil, para todos os trabalhadores do Brasil, e diria que não só para os trabalhadores. Né? Embora muitos, o que a gente tem visto, infelizmente, né, os nossos empresários da indústria, do comércio, têm se posicionado mais ideologicamente do que conforme o seu próprio interesse. E o mesmo que a gente vê acontecer aqui por parte de uma grande parcela dos professores da universidade, como o professor Elias citou antes. Nós temos uma situação sui generis no Brasil, que é a de que as pessoas que se consideram bem informadas e se informam por nossa mídia hegemônica, pelos jornais que em outros países a gente chama de referência, estão tendo apenas uma versão dos fatos. Nenhuma cobertura foi tão parcial, tão desviada dos objetivos do jornalismo como essa cobertura da reforma da Previdência. Não se vê o contraditório. Nenhum grande jornal do país apresenta o contraditório. Não há um debate no rádio e na televisão. Ninguém mostra os argumentos contra essa reforma. E uma reforma que não apenas nos prejudica, e pode nos prejudicar bastante. Nós temos professores em diferentes situações em relação à Previdência, porque já foram atingidos pelas reformas dos governos passados, que também não foram inocentes nisso, mas, principalmente,
arrasa com o mercado interno brasileiro, né? E isso vai atingir duramente a economia brasileira. Na medida em que nós extinguimos nosso mercado interno, e isso é um projeto contra a soberania nacional, um projeto em que as coisas estão vinculadas, os cortes na universidade, com essa destruição da Previdência Pública, que está assegurada na Constituição como direito. Qual é a finalidade da Previdência Pública, se não é a de dar amparo a quem não tem condições de trabalhar, seja por estar velho, seja por estar doente, seja por ter perdido alguém na família que sustentava aquela família? Algum outro objetivo tem a Previdência Pública, conforme a nossa Constituição, conforme o mundo civilizado? Não. No Brasil, quer-se que a Previdência Pública seja um instrumento para dar lucro para o mercado financeiro e que pare de amparar as pessoas. E, da mesma maneira, não se considera que o dinheiro que é investido na Previdência Pública não é gasto, é investido na Previdência Pública, é um dinheiro que, em sua grande maioria, se não a totalidade, retorna à economia e faz a economia andar, e faz a indústria andar e o comércio andar, e, com isso, a arrecadação de impostos também andar. Se a gente extinguir o mercado interno, como é o projeto que está sendo colocado para o país desde o governo Temer, nós vamos ter uma crise econômica seríssima e uma crise social maior ainda, como já admite até o presidente da Câmara dos Deputados, que é do insuspeito Partido Democratas, né? Então, o que nós precisamos ter em conta é que, quando se fala em déficit no Brasil, é tudo aquilo que é destinado aos trabalhadores, à população, ao mercado interno. E quando se fala em superávit, é o que é destinado ao mercado financeiro, né? Isso foi um tipo de linguagem que se estabeleceu de tal forma na mídia hegemônica que as pessoas começam a internalizar e as pessoas acham que são um gasto. A minha existência é um gasto. É um déficit para o Estado a minha existência. O meu salário de professor, a minha aposentadoria de professor é um déficit. E eu tenho que dar superávit. Então, eu tenho que abrir mão do meu salário, abrir mão da minha aposentadoria, abrir mão do meu mercado interno, abrir mão do meu país para que o mercado financeiro possa lucrar mais às nossas custas. Eu acho que é essa a questão que está colocada hoje, e é muito importante que a gente crie formas alternativas de informação para que a população não seja tão enganada como está sendo nesse momento, porque se essa reforma for aprovada como está, o Brasil vai passar por momentos muito difíceis, não só do ponto de vista social, mas também econômico. Samuel. Bom dia, gente. Samuel Lima, do Departamento de Jornalismo. Queria dialogar um pouco com o professor Elias, professor Paulo Riso, e também com o meu sempre orientador, professor Eduardo Medici, a respeito desse momento, mas pensando que nesses últimos 30 e poucos anos que a gente vem, de algum modo, lutando, participando do movimento, dentro e fora da universidade, talvez eu estou indo para os 60, eu não me lembro de ter enfrentado uma conjuntura tão complexa, com um governo cuja estratégia, é isso que o Eduardo acaba de expressar, né, juntando as duas faces ali, previdência, cortes, etc. e tal, é a destruição do país, de um lado, concomitante à entrega do patrimônio público que ainda está de pé. Isso com um consórcio, com o Supremo, com tudo, como diria o Jucá, né? No final da última semana, o STF autorizou, né, a destruição da Petrobras, ou seja, a sua privatização pelas beiradas, para não sobrar praticamente nada. Então, não é um governo que a gente possa enfrentar com um único movimento, com uma única paralisação ou de uma única maneira. Na verdade, quando a gente começou a discutir o 15M no Conselho de Representantes da PUFSC, né, a gente tinha dúvidas sobre o alcance que teria, no seio da nossa categoria, dos professores e professoras da universidade, aquela proposta. E era praticamente um consenso. Por quê? Porque a gente vinha de muito tempo de inatividade. Então, de fato, é muito, digamos, inspirador ter
uma direção de sindicato hoje que aponta um caminho. A direção do sindicato, de fato, se posiciona, abre a discussão, e acho que cabe a nós essa construção mais cotidiana. Então, a mobilização dos professores e professoras no 15M foi muito além do que a gente imaginava. Eu vi vários relatos ali quando a gente fazia o abraço simbólico. A reitoria de colegas do CTC, por exemplo, dizendo, pô, eu não vi esse fulano ou aquela colega fazia um bom tempo, desde os anos 90, desde a última grande greve que teve na universidade, a grande última jornada de luta, e a pessoa estava ali. Ora, nós não estamos fora da sociedade, né? Eu conversava com um dirigente de entidade que nos representa aqui, antes do segundo turno, das eleições que elegeram essa coisa que está aí, e esse colega dizia para mim, olha, minha estimativa é que uns 40% dos docentes da UFSC vão votar no Bolsonaro. Não sei se é isso, não sei se foi isso, mas não foi 10%, não foi 20%. Foi muita gente votando por antipetismo, por estupidez política, por onda, por manifestação legítima. Não, eu sou um cara identificado com a extrema-direita, portanto, eu vou votar nessa perspectiva. Sei lá, não interessa aqui especular sobre isso. O fato é que a gente teve, o Elias tem razão, essa expressão de voto aqui também. Então, vamos relaxar com isso, na perspectiva de que a gente possa dialogar com esses colegas, não no sentido de antagonizá-los agora, ou, tá vendo, eu avisei, também não resolve isso, mas de dialogar no sentido de incluí-los nessa luta, que é, a meu juízo, Bebeto, uma luta de longo prazo. Não se esgota na sexta-feira, nós precisamos parar com todo o país. Alguém precisa dar um freio a esse governo. A crise startada a partir de ontem, pela divulgação de áudios e conversa pelo The Intercept Brasil a respeito do Sérgio Moro, que é uma das figuras-chave desse governo, pode ter desdobramentos imprevisíveis. Era interessante ouvir como Prudente, que participa do Juristas pela Democracia, vê isso, teve nota já, do coletivo, então tem nota de todo mundo se posicionando sobre isso, que é algo que vem acrescentar mais desgaste a esse governo. Nós precisamos frear esse governo. Esse governo está aí para destruir o futuro do país. Não é uma discussão sobre a reforma da Previdência, sobre os cortes da educação apenas. É muito mais do que isso que está em jogo. Então, quanto antes a gente reunir forças para frear esse governo, mais a gente deixa como legado para os que nos vão suceder. Então, nesse sentido, só para encerrar, eu acho que a gente precisa pensar de maneira bastante criativa na mobilização interna da universidade, apostar nesse processo de mobilização crescente, paralisações parciais, pontuais, acompanhar o movimento nacional e estar preparado para enfrentar uma luta de longo prazo. Não se esgota na sexta-feira, apenas é um passo a mais, eu acho que nós precisamos participar ativamente disso. Obrigado. Eu vou falar aqui fora da mesa. Bom, eu acho que o desafio, dada a forma como está organizado a PUFSC, seu estatuto, é mobilizar, num curto espaço de tempo, a categoria a se manifestar a partir do período da tarde de hoje até o final da tarde de amanhã. Esse curto espaço de tempo é por conta da legislação, que se houver a decisão por fazer a paralisação no dia 14, é preciso comunicar à reitoria 48 horas antes. Então, o que expressa um pouco essa baixa participação no debate hoje e o esforço hercúleo de fazer com que quase 700 pessoas votem, filiados, até amanhã. Eu acho um pouco o sintoma da perda de referência das estruturas de representação, como um sindicato. E esse governo, ele tem sido muito hábil em usar esses mecanismos de romper os tecidos históricos de organização e de relações, onde a sociedade civil se manifesta em relação às políticas de governo. Então, muitos colegas que estão aqui, obviamente, estão trabalhando, não podem estar, mas eles já têm uma opinião formada, tanto no conteúdo, que nós aqui estamos propondo que se discuta e se manifeste, quanto na forma. Então, há muita resistência em
paralisar as atividades. E cabe um esforço, e a diretoria tem feito isso, não sozinha, tem o Conselho de Representantes, todas as lideranças políticas, de mostrar que o problema é muito grave. É muito grave. Veja, essa associação entre cortes e previdência, não preciso nem explicar muito. O próprio governo tem explicado a relação. Está aí o presidente dizendo que se não votar créditos suplementares ou a reforma da Previdência, será obrigado a fazer esses e outros cortes. Quer dizer, não precisa muita explicação para relacionar A com B, né? O fato é que tem colegas que acreditam que tem que reformar a Previdência Social na perspectiva do governo. Na perspectiva do governo, de perda de direitos. Eu, particularmente, sou a favor de ajustes na Previdência, mas vou numa direção para fortalecer os direitos dos trabalhadores, da sociedade, do princípio da solidariedade, desculpa, e principalmente cobrar os devedores da Previdência, né? E modificar todo um conjunto de organização do orçamento público que destina os recursos da maioria da população a pagar dividendos aos bancos. Quer dizer, eu não me oponho a discutir a reforma da Previdência e ajustes, eu sou contra essa reforma. O processo de convencimento dos nossos colegas que não estão aqui, porque já têm uma posição, esses colegas já têm uma posição. Ilude-se aqueles que acham que a maioria está alienada, que a maioria não quer saber. Não, eles sabem, mas é formado por uma outra lógica. Mas no que tange a forma de luta, ou seja, parar, para que não nos parem para sempre, nós precisamos convencer as pessoas. É preciso sinalizar para o governo, para a sociedade, um momento grave e uma política desastrosa aos serviços que o Estado presta, entre os quais a universidade pública. Eu queria introduzir um outro componente numa discussão sobre, na primeira fala eu coloquei, né, dos problemas que nós temos. Veja, são dois que estão colocados aqui na pauta hoje, mas poderíamos enumerar outros. Por exemplo, na nossa universidade, que está sobre um momento extremamente delicado, que pode se desdobrar numa intervenção federal dentro da UFSC, porque a CGU abriu um PAD contra o reitor, que é um processo disciplinar, contra a vice-reitora, contra os conselheiros do Conselho Universitário, propôs um ajuste de condutas que significa o nosso reitor ser afastado, porque terá que desobedecer a uma ordem judicial, ou aceitar um TAC, que é uma confissão de culpa. Uma confissão de culpa que significa um procedimento administrativo e jurídico equivocado. E a maioria dos professores não sabe, mas isso significa o quê? Não é um problema só da nossa universidade. As universidades que têm reitores que não são nomeados, a Universidade de Grande Dourado está sob intervenção, a Universidade Federal de Pernambuco tem uma nota pública, está sob ameaça de bandidagem, tiros no campus. Tem um conjunto de ações do governo federal que não se limitam só à questão orçamentária. Portanto, não nos faltam problemas a serem enfrentados. A paralisação, eu concluo, a paralisação de um dia é apenas uma sinalização. E nós precisamos convencer os nossos colegas, e eu tenho certeza que são maioria. As respostas do dia 15 de maio e 30 de maio são uma clara demonstração de disposição de lutas. Obviamente, tem gente que quer mais, quer que pare por muito tempo, que um dia é pouco, enfim. Mas isso faz parte do processo de maturidade da categoria, que reencontra no seu sindicato um espaço de lutas, um espaço responsável, de reconhecimento da pluralidade de opinião, e tem certeza que a construção de formas de luta é um processo mais lento do que a nossa vontade política. E porque não tinha escrito, agora já tem o Paulo Riz.
Depois o professor Fletes. Olha, a participação dos professores da UFSC no dia 15 e também no dia 30, eu acho que deve nos animar em relação à participação agora no dia 14. Em Curitibanos, em Araranguá, até em Joinville houve participação. E a gente deve entender um pouco essa falta de, quer dizer, essa Assembleia não está cheia, até mesmo pela forma como é feita a deliberação. Nós não vamos decidir aqui se vamos aderir ou não à greve geral do dia 14. Ela vai ser decidida hoje à tarde, amanhã, na votação eletrônica. Então, a participação aqui não é a participação que realmente... Aqui não é a reunião da decisão. Então, com a sobrecarga de trabalho, com os compromissos todos que os professores têm, não é de se estranhar que não tenha muita gente aqui. Mas os professores vão participar. Vão participar e eu acredito que vão participar positivamente desse processo de decisão. Eu acho que a gente não pode se pautar a nossa discussão pelos colegas que eventualmente são a favor da reforma ou que têm posição diferente. Bom, isso faz parte do universo social e da própria universidade, que tem compreensões diferentes, tem posições diferentes. Mas eu tenho certeza que vai ser aprovado. E agora, vamos ver como é que vai ser. Depois nós vamos discutir a cédula, né? Porque não se trata de uma paralisação de professores. Se trata de nós pararmos aderindo à greve geral que está sendo convocada para esse dia. Bom dia, pessoal. Eu acordei hoje às 5h30 e comecei a conversar com alguns colegas do Centro Tecnológico, que a minha preocupação é mais no sentido de ter o apoio na base. Eu estou desde 78, 77 participando do movimento e sinto que nós temos que avaliar o cenário. Nós temos que ter claro que nós estamos com uma nova conjuntura, não só em relação ao governo, como colocou o Bebeto, mas em relação à composição dos nossos colegas. Nós temos que compreender que a militância que nós tivemos no século passado nos coloca como desafio mobilizar na base para conscientizar este colega que está preocupado com seu currículo Lattes, que está preocupado com a produtividade do dia a dia, de que está sendo mexido no dia a dia dele para o futuro. Muitos deles colocam que vão morrer trabalhando. E é uma realidade. Eu tenho tempo para me aposentar. Já passaram... Continuo nisso. Porque eu tenho claro para mim qual é o desafio que nós temos de que os partidos políticos, se não formarem uma frente ampla, uma unidade na luta, não seremos derrotados. A categoria está mobilizada, está ali, os estudantes mostrando a rebeldia estudantil. E é outra característica que muitas vezes se perde, de achar que vai direcionar os estudantes para onde eles querem. Não é. Nós temos que ter claro que há uma série de fatores objetivos e subjetivos que devemos avaliar para ter uma postura flexível. Nesse sentido, está lançado o desafio aqui, que nós temos que mobilizar os nossos colegas. Além dos nossos colegas, todo aquilo que nos atinge na comunidade. Eu tive a oportunidade esse fim de semana de conversar onde eu moro, e noto que, quando se fala em corte de verba para a educação, eles apoiam. Quando se fala na reforma da Previdência, alguns apoiam. Quando se fala das mazelas que nós temos para nós resolvermos internamente, aí a coisa se divide. Aí a coisa toma outro rumo. Portanto, nós temos que saber muito bem claro como colocar os pontos de unidade, de maneira que a sociedade entenda o que nós estamos defendendo, o que nós queremos, porque derrubar o governo
Olha, na Nicarágua tem um ex-guerrilheiro que hoje é ditador, genocida, lesa pátria, lesa humanidade. Está lá, matando estudante. Aqui, não sei, é uma caixa preta isso. É um enigma. Você fala que ele é burro? Tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas. Há muito o que fazer para passar passo a passo o que nós queremos construir. Este movimento pode tomar rumos diferentes, de acordo com a conjuntura. Está aí o que aconteceu agora, esse fim de semana. O que para acontecer? O futuro não nos pertence. Nós construímos. Portanto, aqui já foi dito, nós temos que mobilizar a categoria, deixar bem claro o que nós temos como propósito do dia 14 e os passos seguintes, olha, vai depender desse conjunto de soma de forças em torno daquilo que nos une, daquilo que nos dá mais força para enfrentar um governo que não é fácil de ser enfrentado. Se não tiver, nós vamos passar para a terceira etapa, não? Terceira, síntese e apreciação dos encaminhamentos. Então é isso. Vou passar para essa etapa. Tá? Nós convocamos a Assembleia com uma pauta muito clara. Não está aqui. Está no edital. É só um minutinho aqui. Obrigado. Paralisação, ou parar ou não, no dia 14 de julho. Contra os cortes nos orçamentos das universidades e contra o projeto do governo para a reforma da Previdência. Todo o sistema eletrônico ele é organizado um pouco antes e depois pode sofrer ajustes, mas a estrutura de votação ela é preparada antes, né? Seja por questões de segurança, seja para formatar uma estrutura básica em torno ao que previu o edital. Então, na cédula de votação, em princípio, iria parar ou não parar, sim ou não, contra os cortes nos orçamentos das universidades e contra o projeto do governo para a reforma da Previdência. Então, esse é o encaminhamento. O outro já me referi aqui, que é a partir das 14h, se libera o acesso à votação na área restrita e fecha amanhã às 18h. E o resultado, caso a maioria se atinja o quórum e a maioria vote por paralisação, será comunicado ao reitor 48 horas antes. Né? Se a maioria for contra, obviamente, não há nenhuma necessidade de comunicação ao reitor. Bom dia, pessoal. Eu acho que está muito claro, né, a situação. Parabenizo a diretoria da PUFSC por ter chamado a Assembleia e por ter defendido a posição, né, da parada. Agora, eu acho que realmente está surgindo uma discussão que não é banal, ela é importante. Né? Existe um chamado nacional do movimento sindical brasileiro. As 10 centrais sindicais se uniram numa única pauta, né? E a pauta é greve geral, certo? Com esse nome, porque o importante agora é o desafio político da greve geral, né? É claro que a gente sabe que todo movimento corre os seus riscos, né? E se nós nos ficarmos nos preocupando, é melhor a gente não se expor mesmo, né? Mas agora é hora de tomar uma decisão. Ou nós estamos juntos com as centrais sindicais e as outras categorias que já deliberaram por entrar nesse movimento, com a pauta
sim, que tem, obviamente, ela vai ter repercussão política, é uma greve geral. A greve geral, ela existe na tradição do movimento sindical mundial e brasileiro há muito tempo, né? E tem esse objetivo para ser acionado nessas situações de maior gravidade, que é o que nós estamos vivendo, né? Então, eu nem vou argumentar mais, acho que para os presentes é chover no molhado. Obrigado. Ainda em discussão. Jerônimo. Bom dia mesa e bom dia aos colegas. Eu sou o professor Jerônimo Machado, para quem não me conhece, e sou aposentado. De maneira que, com relação ao encaminhamento, para mim, como aposentado, eu creio que faz melhor sentido adesão à greve, à proposta de greve nacional. Até porque não tem moral nenhuma para parar quando eu não estou em atividade, né? Já estou parado, né? Então, né? Não estou parado para muita coisa, mas do ponto de vista do serviço ativo, nobre e elevado, a que todos desenvolvemos a vida inteira e vocês continuam desenvolvendo, eu penso que eu tenho aí uma situação especial como os demais companheiros aposentados. Por essa razão é que eu entendo, até taticamente, não é, Bebeto? Sobre a questão tática momentânea das possíveis posturas do que poderá fazer esse novo governo e o Ministério da Educação com relação à ideia de greve ou de paralisação, talvez possa-se ter consequências mais desagradáveis, né? E, taticamente, então, nesse meu raciocínio, eu creio que a adesão à proposta de greve nacional me parece que nos libera um pouco dos riscos de quaisquer medidas judiciais e de cortes, medidas mais drásticas que o Ministério da Educação possa tomar. Então, nesse sentido, como aposentado, eu encaminho pela adesão ao movimento de greve nacional para o dia 14. Muito obrigado. Ninguém mais? Bom, vamos considerar as duas propostas, tá? E vamos submeter aqui a uma votação. Coisa chata esse microfone, né? Ok? A formulação na cédula será sim ou não, obviamente, e uma formulação é paralisação contra os cortes, a outra é adesão à greve geral contra os cortes e reforma da Previdência, tá ok? A proposta, sim. Proposta 1 é paralisação. Pinheirinho. Sim. O professor Pinheiro fez uma sugestão que uniria os dois termos, seria paralisação em adesão à greve geral contra os cortes nos orçamentos da universidade e contra a reforma da Previdência. Eu pergunto ao Mauro que formulou a proposta, pode ser essa? Pode ser? Tá ok. Poderíamos, então, fazer uma votação simbólica dessa formulação feita pelo professor Pinheirinho e os que são contrários a ela. Se for contrários a ela, a gente depois formula uma outra. Então, estou perguntando os filiados, os presentes na Assembleia filiados, que são a favor dessa formulação, paralisação em adesão à greve geral, contra os cortes nos orçamentos das universidades e contra a reforma da Previdência proposta pelo governo federal. Os que forem favoráveis, por favor, levantem o crachá.
Ok, obrigado. Os que forem contrários, levantem o crachá. Como não houve nenhum contrário, é vencedora essa proposta e assim será organizado na cédula. Vou repetir, nós temos um tempo de agora até às 14 horas para arrumar, ajustar o sistema, e a partir das 14 horas se abre a votação eletrônica. Até às 18 do dia 11, amanhã. Eu pediria a vocês todos que repassem, como é que chama? Uma espécie de cartazinho, tem um nome. É um cartazinho que vai pelo WhatsApp ou pelas mídias sociais, que chama as pessoas a votarem. Que espalhassem isso, difundissem, porque é uma forma de lembrar a todos para a votação. Ok? Mais alguma questão? Professor Fletz, depois nós vamos encerrar a Assembleia. Eu lembro que nós temos uma comissão de mobilização do CR. Eu acho que deveríamos fazer uma reunião e ampliar. Eu acho que nós temos que mobilizar mesmo para... Nós temos menos de 24 horas. E é um papel que cabe à liderança. E se nós temos o compromisso aqui de cada um conseguir 10 colegas que votem, nós conseguimos no mínimo 500. Eu conversei com meu departamento, de 67, 60 dizem que votarão. Mas nós temos um aposentado aqui, o Jerônimo, quem mais aqui aposentado, nós temos muitos ativos ali, né? Eu acho que nós temos que começar a mobilizar no sentido de apontar para o dia 14. Porque esses dias aqui são fundamentais em função dessa conjuntura. Acho que está favorável, mas tem que lembrar as pessoas, senão elas não votam, meu amigo. Sugiro, então, uma reunião hoje com o pessoal, né? Eu preciso ainda, já te passo, Elias, preciso montar uma comissão eleitoral. É eleitoral, né? Não é comissão eleitoral, comissão de votação. Desculpa. 3 pessoas que querem nos ajudar. Coisa muito simples, tá, pessoal? Mais abertura e depois na contagem final. Alguém se dispõe a nos ajudar? O professor Jerônimo já se candidatou livremente. Professor Elias, pode nos ajudar? Muito obrigado. Mais alguém? Professor Samuel? Pode ser. Muito obrigado. Desculpa a indução, assim, quase. Passa a palavra ao professor Elias. Bom dia a todos. Na minha primeira intervenção, eu fiz mais questão de chamar a atenção da importância de que estivéssemos aqui. Nessa segunda, eu acho que é fundamental encaminhar no sentido da fala do professor Fletz. Nós não temos nenhuma garantia de que a maior parte dos nossos colegas vai participar dessa votação. Ou seja, primeiro nós temos que garantir, e é importante aí os representantes de cada departamento no Conselho de Representantes, que a diretoria entre em contato com esses colegas para garantir que eles mobilizem os professores de cada departamento. Porque o nosso primeiro desafio aqui é fazer com que a maioria dos professores se manifeste na votação. Não é nem que vote a favor, claro que isso é mais importante, é que participem e votem a favor da adesão à greve geral do dia 14. Mas o que eu gostaria de salientar é que nós não temos nenhuma garantia, se não trabalharmos no sentido da mobilização, de que a maioria dos nossos colegas participe da consulta online. Então, seria muito importante que a direção entrasse em contato com os representantes de cada departamento, e nós que aqui estamos, no sentido de que, né, se fizesse uma ação contínua, né, já saindo daqui, para que nós tenhamos a garantia de que os nossos colegas se manifestem, né, que votem e que, claro, votem por tudo que já foi discutido aqui, né, no sentido da adesão à greve geral do dia 14. Então, o nosso primeiro desafio é esse, é fazer com que os nossos colegas se manifestem, e se manifestem a favor da adesão à greve geral. É isso.
Muito bem, Elias. Obrigado pela sugestão. Será encaminhado. E não havendo mais quem queira discutir, dou por encerrada essa assembleia. Obrigado pela presença de todos, pessoal do interior, e vamos à luta.